Oi pessoal, estamos mais uma vez com o nosso Desmistificando o Espiritismo. Hoje no episódio 47 a gente dá continuidade para o capítulo 12 do livro terceiro, que é o capítulo Perfeição Moral. Então na primeira parte a gente falou sobre as virtudes e os vícios, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre as paixões e o egoísmo. E para a gente poder encaminhar para o final desse capítulo que vai ser no próximo episódio. Também o final do livro terceiro. Então, vamos lá. Então, paixões. Questão 907. Bom, antes de começar, acho que nesses temas a gente acaba sabendo, mas acho que é importante dizer que quando a gente fala de paixão, a gente não está falando do sentimento amoroso, ou pelo menos não só do sentimento amoroso que a gente chama de paixão hoje em dia, né? Mas as paixões, elas são sentimentos intensos que a gente tem e que muitas vezes estão ligados com o sofrimento da gente, né? Mas tem a ver com intensidade, com características de apego, e são essas emoções que a gente acaba chamando de paixões aqui. Então, na questão 907. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Aí o Kardec explica, não. Perdão, o Espírito explica para o Kardec, né? Não. A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi colocado no homem para o bem, e que pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? A resposta é, as paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, portanto, que uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que não mais conseguem dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para você mesmo ou para os outros. E aí o Kardec faz um comentário sobre. As paixões são alavancas que multiplicam por 10 as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência, ou seja, daquilo que a providência quer fazer acontecer. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, o homem cai nos excessos e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, já que repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e esse excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal demonstra uma predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. 909. O homem sempre poderia vencer suas más tendências através de seus próprios esforços? A resposta é sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vocês. 910. O homem pode encontrar nos espíritos ajuda eficaz para superar suas paixões? A resposta é: se pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os espíritos bons certamente virão em seu auxílio, porque essa é a missão deles. 911. Não existem paixões tão vivas e tão irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Quer dizer, a pergunta é, não existem paixões que não tem o que fazer, não dá para controlar? A resposta é, há muitas pessoas que dizem quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja. Quando o homem acredita que não pode vencer suas paixões, é que o seu espírito ele se compraz nelas, quer dizer, ele se sente bem, ele está acomodado, ele está satisfeito com elas, em consequência de sua inferioridade.
Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza, a sua própria natureza espiritual. Vencê-las para ele é uma vitória do espírito sobre a matéria. 912. Qual o meio mais eficaz de se combater o predomínio da natureza corpórea? A resposta é praticar a abnegação, ou seja, a entrega, o desprendimento. Egoísmo. Questão 913. Dentre os vícios, qual se pode considerar radical, ou seja, o mais extremo, o pior, né? Nós já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele vem todo o mal. Estudem todos os vícios e verão que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lutem contra eles, não conseguirão extirpá-los, ou seja, removê-los, arrancá-los completamente, né? Enquanto não atacarem o mal pela raiz, enquanto não lhe houverem destruído a causa. Que todos os seus esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade, a verdadeira ferida da sociedade, né? Quem quiser se aproximar da perfeição moral já nessa vida, deve arrancar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. 914. Sendo o egoísmo baseado no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil arrancá-lo inteiramente do coração do homem. Um dia chegaremos a isso? A resposta é: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Quer dizer, ele fala assim, conforme o homem vai aprendendo as coisas espirituais, ele vai dando menos valor para as coisas materiais, vai ficando menos egoísta. Além disso, é preciso modificar as instituições humanas, ou seja, os conceitos, né, a cultura humana que entretém, ou seja, que mantém e que fortalece o egoísmo. E que isso depende da educação. 915. Por ser inerente, ou seja, característico da espécie humana, o egoísmo não será sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? A resposta é certo que o egoísmo é o maior mal de vocês, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ora, purificando-se por encarnações sucessivas, os espíritos perdem o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não haverá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que vocês pensam, mas poucos os conhecem, porque a virtude não busca ostentação. Se há 1, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo, ou seja, parece que o estimula cada vez mais, né? Como poderá a causa destruir o efeito? A resposta ele quer dizer assim, como é que se o egoísmo é a causa disso, desses males, como é que ele pode destruir o efeito que é o mal, né? Que é o próprio egoísmo. A resposta é: quanto maior é o mal, mais hediondo ele se torna. Então, mais horrível ele se torna, né? Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que se tornasse compreensível a necessidade de arrancá-lo. Quando os homens se houverem livrado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, se ajudando uns aos outros pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. 917. Qual o meio de se destruir o egoísmo? A resposta é: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de arrancar completamente é o egoísmo, porque ele resulta da influência da matéria,
influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, da origem do homem, né, não pôde se libertar, já que tudo auxilia a mantê-la, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo lhes dá sobre o seu estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido e identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. Ora, eu repito, o Espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de certo modo diante da imensidão. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas reais proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta, porque sente a necessidade de se colocar na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a se ocupar consigo mesmo, mais do que com os outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem, e este pensará menos em si quando vir que os outros pensaram nele. Sofrerá assim a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual transbordamento de egoísmo, é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que quase sempre não o reconhecem. É principalmente aos que possuem essa virtude que o reino do céu se acha aberto. A esses, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade eu lhes digo que no dia da justiça, todo aquele que só houver pensado em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono a que será deixado. E essa resposta ela é ditada pelo espírito Fenelon. Para quem não sabe, Fenelon ele foi um teólogo bastante importante e foi arcebispo da Igreja Católica também. E ele precede o Kardec em uns entre 100 e 200 anos, mais ou menos. Bom, o Kardec completa ele faz um comentário sobre essa questão do Fenelon e essa questão encerra esse episódio nosso, né? Depois a gente vai continuar fechando falando sobre as características do homem de bem no próximo episódio, tá bom? Então vamos lá. Comentário do Kardec. Louváveis esforços são empregados para fazer a humanidade progredir. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais que em qualquer outra época. Ele está falando da época dele ainda, né? Mesmo assim, o verme roedor do egoísmo continua a ser a praga social. É um mal real que se espalha por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Quer dizer, um pouco mais ou um pouco menos, mas é vítima, né? Assim, é preciso combatê-lo como se combate uma moléstia epidêmica. Ou seja, como se combate uma doença, de uma epidemia, né? E a gente, nessa época em que a gente está vivendo, estou gravando isso durante a pandemia, começada em 2019, né? A gente sabe bem o que é isso. Para isso, se deve proceder como procedem os médicos, retomando ou remontando, voltando à causa do mal. Que se procurem em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana aos palácios, todas as causas, todas as influências, evidentes ou ocultas, que excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não todas ao mesmo tempo, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. A cura poderá ser demorada, porque numerosas são as causas, mas não é impossível.
Contudo, ela só acontecerá se o mal for cortado pela raiz, isso é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer os homens instruídos, mas pela que tende a fazer os homens bons. Bem entendida, a educação consiste a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caráteres, como se conhece a de manejar as inteligências, será possível endireitá-los como se faz com as plantas novas. Mas essa arte exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É um grave erro acreditar que basta o conhecimento da ciência para exercê-la com proveito. Quem quer que acompanhe o filho do rico, assim como do pobre, desde o instante do nascimento, e observa todas as influências perigosas que atuam sobre eles, como consequência da fraqueza, do descuido e da ignorância dos que os dirigem, e como falham quase sempre os meios empregados para moralizá-los, não poderá se admirar de encontrar tantas imperfeições no mundo. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e se verá que se há naturezas refratárias, ou seja, naturezas que não querem, que se desviam daquele ponto, da questão moral, né? Também há, em maior número do que se pensa, as que apenas precisam de uma boa cultura para produzir bons frutos. O homem quer ser feliz, e esse sentimento é muito natural. Por isso, ele trabalha incessantemente para melhorar sua posição na Terra. Procura as causas de seus males, a fim de remediá-los. Quando compreender bem que o egoísmo é uma das causas, a que gera o orgulho, a ambição, o desejo, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada instante o magoam, que leva à perturbação de todas as relações sociais, provoca separações, destrói a confiança, obrigando-o a manter-se constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a causa que faz do amigo um inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com sua própria felicidade e, acrescentamos, com sua própria segurança. Quanto mais tiver sofrido por conta desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Como combate a peste, ou seja, a doença, os animais perigosos e todos os outros flagelos. Será induzido a isso pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, ou seja, destruir o vício, o egoísmo, e desenvolver a caridade, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queira assegurar a sua felicidade tanto nesse mundo quanto no futuro. E é com essa reflexão que a gente encerra esse episódio. E no próximo episódio, como eu falei, a gente vai falar das características do homem bom, do homem de bem, que ele chama de homem de bem, e do conhecimento de si mesmo. Vai ser um episódio bem curtinho, mas a gente vai fazer isso para poder separar os temas e fechar direitinho o livro terceiro, tá bom? Muito obrigado e até já.